A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos o nosso estudo bíblico, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos sobre a Bíblia em Minutos, que constam do Guia Completo da Bíblia do autor Stephen M. Miller e do site Estudo Bíblico Online. Então vamos para a nossa aula. Gênesis relata a criação, relação de Deus com o homem e da promessa de Deus a Abraão e seus descendentes. Êxodo narra como Deus livrou os israelitas da escravidão no Egito. Deus fez um pacto e concedeu-lhes lei para ordenar e governar sua vida. Levítico. O livro registra todas as leis e regulamentos dos rituais e cerimônias. Números. Começa com um censo e termina com outro, depois que os israelitas cumpriram os 40 anos no deserto. Deuteronômio. São 3 últimos discursos recapitulados, Moisés para os israelitas. O nome do livro significa Segunda Lei. Josué liderou os exércitos israelitas e Canaã é o presente de Deus para o seu povo. O livro termina com as divisões da terra entre as 12 tribos de Israel. Juízes. Os israelitas obedeciam a Deus, e Deus os puniam, enviando países opressores até que eles se arrependam, e Deus constituiu juízes para livrá-los destes opressores. Ruth. O amor e a dedicação de Ruth, a sua sogra, Noemi, são o tema deste livro. Ruth foi a bisavó de Davi. 1 Samuel. Samuel foi o líder de Israel entre os juízes de Saul, o primeiro rei. Depois que Saul falhou, Samuel ungiu a Davi como rei. 2 Samuel. Deus ajudou Davi, que unificou e fortaleceu Israel ser uma nação soberana. Depois dos pecados de Davi, adultério e assassinato, tanto a nação como a família do rei sofreram muito. 1 Reis. Israel é dividida em 2 nações, Norte Israel e Sul Judá, devido ao rei Salomão levar os israelitas a adorar ídolos. 2 Reis. Deus pune o povo pela desobediência, pecado e idolatria. Onde Israel foi conquistada pela Síria em 721 a.C., Judá pela Babilônia em 586 a.C. 1 Crônicas. É uma espécie de retrospectiva, inicia com as genealogias de Adão até Davi e em seguida conta acontecimentos do reinado de Davi. 2 Crônicas. Deus esboça o povo judeus nos governos dos reis devotos e pune por desobediência nos governos dos reis maus, mas não desiste deles. Esdras. Esdras era um dos líderes de Israel depois de enviar cativo na Babilônia por algumas décadas. O povo de Deus retornou a Jerusalém
Esse livro contém as instruções que Esdras fez ao povo para que este seguisse e honrasse a lei de Deus. Neemias reuniu uma equipe que construiu a cidade destruída em 52 dias. Depois do templo, também foi reconstruída a muralha de Jerusalém. Esther, rainha judia da Pérsia, salva os judeus de um holocausto. Jó. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, que não fizeram nada por merecê-las. Salmos são orações usadas pelos hebreus para expressar sua relação com Deus, atuando nas emoções humanas, desde a alegria até o ódio, da esperança ao desespero. Provérbios, livro de sabedoria, de ensinamento éticos e de senso comum acerca de como viver uma vida reta. Eclesiastes, na sua busca por felicidade e pelo sentido da vida, esse escritor, conhecido como filósofo ou pregador, faz perguntas que continuam presentes na sociedade contemporânea. Cantares de Salomão. Esse poema descreve o gozo e o êxtase do amor. Simbolicamente, tem sido aplicado ao amor de Deus por Israel e ao amor de Cristo pela Igreja. Isaías. O profeta Isaías trouxe a mensagem do juízo de Deus às nações. Anunciou um reino futuro, à semelhança de Davi, e prometeu uma era de paz e de tranquilidade. Jeremias, muito antes da destruição de Judá pela Babilônia, Jeremias predisse o justo juízo de Deus. Embora a sua mensagem seja majoritariamente de destruição, Jeremias também falou do novo pacto com Deus. Lamentações de Jeremias, tal qual Jeremias havia predito em Jerusalém, caiu cativa da Babilônia. Esse livro registra 5 lamentos pela cidade caída. Ezequiel. A mensagem de Ezequiel foi dada aos judeus cativos na Babilônia. Ezequiel usou histórias e parábolas para falar do juízo, da esperança e da restauração de Israel. Daniel. Daniel se manteve fiel a Deus, mesmo enfrentando muitas pressões quando cativo na Babilônia. Esse livro incluiu as visões proféticas de Daniel. Oséias se vale de sua experiência conjugal, em que ele era dedicado à sua esposa, mesmo sabendo que ela lhe era fiel, para ilustrar o adultério que Israel tinha cometido contra Deus e para mostrar como o fiel amor de Deus pelo seu povo nunca muda. Joel. Depois de uma praga de gafanhotos, Joel instruiu o povo para que se arrependa. Amós. Durante um tempo de prosperidade, este profeta de Judá pregou aos ricos líderes de Israel sobre o juízo de Deus. Insistia em que pensassem nos pobres e oprimidos antes de pensarem em sua própria satisfação. Obadias profetizou o juízo sobre Edom, um país vizinho de Israel. Jonas não queria pregar para a gente de Nínive, que era inimiga do seu próprio país.
quando finalmente levou a mensagem enviada por Deus, seus habitantes se arrependeram. Miqueias. Sua mensagem para Judá era de juízo, em vez de perdão, esperança e restauração. Especialmente notável em um versículo em que resume o que Deus requer de nós. Naum anunciou que Deus destruiria o povo de Nínive por sua crueldade na guerra. Abacuque apresenta um diálogo entre Deus e Abacuque sobre a justiça e o sofrimento. Sofonias anunciou o dia do Senhor, que traria juízo a Judá e as nações vizinhas. Esse dia que haveria de vir seria de destruição para muitos, mas um pequeno remanescente, sempre fiel a Deus, sobreviveria para abençoar o mundo inteiro. Ageu. Depois que o povo voltou do exílio, ele o admoestou para que dessem prioridade a Deus e reconstruíssem, em primeiro lugar, o templo. Zacarias. Como Ageu, Zacarias instou o povo a reconstruir o templo, assegurando-lhes a ajuda e bênção de Deus. Suas visões apontavam para um futuro brilhante. Malaquias. Após o retorno do exílio, o povo voltou a descuidar de sua vida religiosa. Malaquias passou a inspirá-los novamente, falando-lhes do dia do Senhor. Mateus. Este evangelho cita muitos textos do Velho Testamento. Ele se destinava primordialmente a um público judeu, para o qual apresentava Jesus como o Messias prometido nas Escrituras do Velho Testamento. Mateus narra a história de Jesus desde o seu nascimento até sua ressurreição e põe ênfase especialmente nos ensinamentos do Mestre. Marcos escreveu um evangelho curto, conciso e cheio de ação. Seu objetivo era aprofundar a fé e a dedicação da comunidade para a qual ele escrevia. Lucas, nesse evangelho enfatizado como a salvação de Jesus, está ao alcance de todos. O evangelista mostra como Jesus estava em contato com as pessoas pobres, com os necessitados e com os que estão desprezados pela sociedade. João, o Evangelho de João, pela sua forma, se coloca à parte dos outros três. João organizava sua mensagem enfocando em 7 sinais que apontam para Jesus como Filho de Deus. Seu ensino literário é reflexivo e cheio de imagens e figuras. Atos dos Apóstolos. Quando Jesus deixou os seus discípulos, o Espírito Santo veio habitar com eles. Ele relata eventos da história e a ação da igreja cristã primitiva, mostrando como a fé se propagou no mundo mediterrâneo de então. Romanos. Paulo escreve aos Romanos sobre a vida no Espírito, que é dada pela fé aos que creem em Cristo. O apóstolo reafirma a grande bondade de Deus e declara que, através de Jesus Cristo, Deus nos aceita e nos liberta dos pecados. 1 Coríntios. Esta carta trata especificamente dos problemas que a igreja de Coríntio estava enfrentando, dissensão, imoralidade, problemas quanto à forma da adoração pública e confusão sobre os dons do Espírito.
2 Coríntios. Nesta carta, o apóstolo Paulo escreve sobre o seu relacionamento com a igreja de Coríntios e as dificuldades que alguns falsos profetas haviam trazido ao seu ministério. Já Gálatas, esta carta expõe a liberdade da pessoa que crê em Cristo com respeito à lei. Paulo declara que é somente pela fé que as pessoas são reconciliadas com Deus. Efésios. O tema central desta carta é o propósito eterno de Deus. Jesus Cristo é a cabeça da igreja, que é formada a partir de muitas nações e raças. Filipenses. A ênfase desta carta está no gozo que o crente em Cristo encontra em todas as circunstâncias da vida. O apóstolo Paulo escreve quando estava encarcerado. Colossenses. Nesta carta, o apóstolo diz aos cristãos de Colossos que abandonem suas superstições e que Cristo seja o centro de sua vida. 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo dá orientações aos cristãos de Tessalônica a respeito do retorno de Jesus ao mundo. Segundo Tessalonicenses, como em sua primeira carta o apóstolo Paulo fala do retorno de Jesus ao mundo, também trata de preparar os cristãos para a vinda do Senhor. 1 Timóteo. Esta carta serve de orientação a Timóteo, um jovem líder da igreja primitiva. O apóstolo Paulo lhe dá conselhos sobre a adoração, o ministério e os relacionamentos dentro da igreja. 2 Timóteo. Esta é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nela, lança um último desafio aos seus companheiros de trabalho. Tito. Tito era ministro em Creta. Nesta carta, o apóstolo o orienta sobre como ajudar os novos cristãos. Filemão é instado a perdoar seu escravo. Onésimo, que havia fugido, Filemão deveria aceitá-lo de volta como a um amigo em Cristo. Hebreus. Esta carta aconselha os novos cristãos a não observarem mais os rituais e cerimônias tradicionais, pois em Cristo eles já foram cumpridos. Tiago aconselha os cristãos a viverem na prática sua fé e, além disso, oferece ideias sobre como isso poderia ser feito. 1 Pedro. Esta carta foi escrita para confrontar os irmãos da igreja primitiva que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. 2 Pedro. Nesta carta, o apóstolo Pedro alerta aos cristãos sobre os falsos mestres e os estimula a continuarem leais a Deus. 1 João. Esta carta explica verdades básicas sobre a vida cristã, com ênfase no mandamento de amarem uns aos outros. 2 João. Esta carta dirigida à senhora eleita e aos seus filhos, atenta aos cristãos quanto aos falsos profetas. 3 João. Em contraste com a sua segunda carta, esta fala da necessidade de receber os que pregam a Cristo. Judas avisa seus eleitores sobre a má influência de pessoas alheias à irmandade dos cristãos. Revelação Apocalipse. Este livro foi escrito para encorajar os cristãos que estavam sendo perseguidos e para formá-los na confiança de que Deus cuidará deles. Usando símbolos e visões, o escritor
ilustra o triunfo do bem sobre o mal e a criação de uma nova terra e de um novo céu.